para sempre seja muito celebrado, muito reverenciado, muito admirado, muito cultuado, o nome que está acima de todas as ingerências luciferinas, acima de todas as depressões, de todas as dificuldades, de todas as distrações, de todas as situações aversivas. Quem aqui, além de mim, conhece de perto o nome de quem eu me refiro? Levante o seu rosto e diga: Jesus. Enquanto você expressa, verbaliza esse nome, seu corpo é tocado por uma vivacidade. Suas conexões psíquicas são aclaradas pelo Espírito Santo. Nada é mais enigmático, mais poderoso do que o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou cativo a esse nome na noite desse dia, o primeiro da semana. Eu estou certo de que a palavra que saiu do coração de Deus chegará ao seu com a mesma pureza que ela veio do eterno. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga: Deus dos céus. Diga isso. Não, nós estamos no início de uma jornada espetaculosa, onde o Deus da palavra vai mostrar mais uma vez o propósito dele para cada um de nós esta noite. Diga: Deus dos céus, que ungiu a Jesus com o Espírito Santo, traz a sua palavra ao meu coração com a mesma pureza que ela saiu do teu coração. Diga: meu Deus. Diga mais forte: meu Deus. Esta noite deve ficar marcada, lembrada pelas manifestações poderosas do teu Espírito Santo. Deus, eu vou ler a Bíblia nesta hora. Tu sabes que a gente já tem conversado acerca desse momento. Não, meu Deus, não existe palavras bem elaboradas, capazes de tocar lá no recôndito da alma aflita, ou da alma sedenta pela tua presença. Então eu me atiro aos teus pés nesta oportunidade, para que a tua palavra em minha boca seja o teu oráculo para o coração do teu povo. Tu és o Deus que renova, tu és o Deus que restaura, tu és o Deus que dá uma experiência nova ao teu povo. Então venha de forma que só o Senhor sabe trabalhar, desde o início até aqui no altar. Que a presença do Senhor possa ser percebida de forma reverente, de forma em que os nossos corações estejam, meu Deus, disposto a te cultuar com o melhor da nossa alma. Os que concordam digam: assim seja. Todos que trouxeram a Bíblia, abram-nas, por favor. Em Jeremias capítulo de número 1, nós faremos duas leituras na palavra de Deus esta noite, ou da palavra de Deus esta noite. Jeremias capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao verso 5, e faremos uma leitura ainda em Hebreus capítulo 5, a partir do verso 1 ao verso de número 4. Qual livro da Bíblia onde faremos a leitura? Qual o capítulo? Todos já localizaram a referência? Palavras de Jeremias, filho de Ilquias,
um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Ainda leremos o verso 6. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Capítulo 5 do livro da escrita dos Hebreus, capítulo 5, leremos do verso 1 ao verso 4. Todos localizaram a referência? Cada sumo sacerdote escolhido dentre os homens é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Agora, faça pose de quem está muito desejoso de ouvir a palavra de Deus para ouvir o verso 4. E ninguém toma para si essa honra, a não ser quando são chamados por Deus, como aconteceu com Arão. Muito forte. Além de mim, quantos estão tocados pela palavra só pela leitura? Então, de forma muito cuidadosa, reverente, toma os seus assentos. Falta palavras para fazer uma demonstração da minha gratidão por essa oportunidade, junto ao pastor presidente, nosso pastor Orcival Pereira Xavier, ao pastor Renold e os demais pastores dessa grande e majestosa igreja. Mas eu estou extremamente agradecido, presidente, pela oportunidade. Eu disse à minha mulher, a Esté, que iria chamar ela aqui para o pessoal ouvir a tonalidade da sua voz dizendo paz do Senhor. Ela disse, deixa mais para frente. Mas ela mandou a paz do Senhor, amém? Faz assim, amor. Amém. A partir desse momento, eu faço votos de que você esteja inteiro, com todas as células do seu corpo voltadas para a compreensão da palavra de Deus, porque dela depende
todas as expectativas que você, como homem e mulher de Deus, planejou para a sua vida. Eu fiz a leitura de 2 textos fortes. Em ambos os textos, nós somos convidados a pensar sobre a nossa relação com o sagrado, com o divino. Em uma sociedade como a nossa, denominada de sociedade do cansaço, pelo fato de uma busca exagerada pela produção de resultados, em uma sociedade onde nós somos premiados até para trabalhar até adoecer, como é o caso do apoio que alguém recebe quando tem uma doença por trabalho. Como é o nome do benefício? Benefício. Ou melhor, do apoio, benefício. Numa sociedade em que você está exausto, extremamente tomado de uma pane seca, que na minha perspectiva tem a ver com um problema de saúde mental, onde eu funciono de manhã até onde eu não consigo mais, e por falta de energia, eu tombo para um lado, e o meu corpo, em tamanha exaustão, não consegue ser sustentado pelas próprias pernas. Tamanha é a exaustão, tamanho é a fadiga. Falar sobre a nossa relação com o divino, com o sagrado, numa sociedade que é incentivada a ter destaques como um sujeito academicamente intelectualizado, falar sobre a nossa relação com o sagrado, para famílias que antes dos seus filhos nascerem, eles já estão buscando serviços da psicologia do desenvolvimento para saber qual deveria ser a melhor profissão, mais rentável. E quando o menino nasce, a criança nasce, a menina nasce, as prioridades, mesmo que seja filho de crente, são da ordem da vida profissional, da vida escolar, da vida no dia a dia. Falar sobre a nossa relação com o sagrado, nesse contexto, ouça-me com seus 2 ouvidos, falar sobre a relação do homem com o divino nesse contexto, é tocar num assunto muito negligenciado. Se fizéssemos aqui uma entrevista individualizada com cada um de nós a respeito das planilhas que nós desenhamos para os nossos próximos anos, talvez naquele projeto nós iríamos encontrar estratégias de negociações mais rentativas
E não está errado. Mas não é só isso. Talvez encontraríamos nesse projeto existencial muitos objetivos relacionados com a vida que diz respeito apenas a essa temporalidade. Isso, ouça-me com atenção plena, isso não tem a ver só com a sua distração. Nós estamos dentro de um contexto sociocultural, onde a relação com o divino não é mais apontada como uma forma de se dar bem na vida. Pouquíssimas, raríssimas são as formações onde você tem lá alguma temática falando sobre espiritualidade. E eu tive na minha formação. Mas eu percebo que quando se fala de espiritualidade, por exemplo, na psicologia do enfrentamento, isto é, eu estou diante de uma causa em que a tecnicidade não deu conta de corresponder, então usa-se a espiritualidade com uma palavrinha chamada coping, que significa enfrentamento. Usa-se dessa estratégia para que você possa, por exemplo, enfrentar o câncer, enfrentar uma dificuldade de uma situação que deu errada na vida econômica, na vida familiar. Porém, mesmo com esses incentivos a respeito dessas espiritualidades, quando se fala do sagrado, não se nomeia o nome de Jesus. Há uma referência ao divino, ao arquiteto do universo, àquele que rege todas as coisas, mas ninguém diz o nome dele, porque não é recomendável, não agrega valores, status sociais, você associar a sua academicidade, a sua regra de fé, em nome de Jesus. Numa sociedade assim, falar sobre a relação com o sagrado é um dos maiores desafios. E foi isso que o Espírito de Deus me disse que eu deveria conversar com vocês esta noite. A palavra de Deus, que nós lemos no primeiro texto, diz-nos assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, da cidade de Anatote. Não é por acaso que esses nomes aparecem. Eu procurei um monte de tema para essa fala. Eu pensei, meu Deus, será que eu falo sobre a mentalidade dos filhos de Anatote? Será que eu falo sobre de volta ao sagrado? Será que eu falo sobre em busca do altar? Será que eu digo, Deus está nos chamando a retornar ao altar? Não interessa a temática. O que se sabe é que essa cidade, que na verdade é uma pequena vila, chamada Anatote, não é uma cidade comum. Primeiro,
pelo seu significado. A palavra anatote significa orações respondidas. Digam, orações respondidas. Então, se você vivesse aquela época, você saberia que a cidade das orações respondidas não era Jerusalém, não era Jericó, não era Belém. A Bíblia diz que a cidade das orações respondidas era Anatote. Agora, não é por acaso que um lugar se torne, ou venha a se tornar, conhecido pelas respostas das orações que se fazem ali. Anatote passa a ser conhecida como endereço das orações respondidas. Não por acaso. Aquela era uma cidade habitada somente por sacerdotes e profetas. Lá em Palmas, a minha capital, ou a capital do meu estado, tem cada bairro direcionado, o bairro dos deputados, o bairro do vereador, o bairro até os periféricos têm o seu bairro com o nome. Anatote era a região de moradia de profetas e sacerdotes. A palavra Ilquias, que é o pai de Jeremias, também tem uma pedagogia espiritual. A palavra Ilquias significa Jeová é a minha porção. A palavra Jeremias também é pedagógica, aponta para a cultura daquele lugar, porque significa Jeová estabelece. Atentem, por favor, para essa informação. Não se torna um lugar conhecido como o lugar das orações respondidas de qualquer jeito. Tem que haver uma forma de existência, primeiramente, onde o sagrado, o divino, é tratado com primazia. Não é possível eu e a Esther, lá na nossa casa, tornar aquele nosso ambiente um lugar conhecido como a casa das orações respondidas, se simplesmente nos tornarmos crentes, estivermos na igreja. Tem que haver um movimento que demonstre que o sagrado, o divino, tem primazia nas nossas vidas. É por isso que eu pensei, será que eu digo aos irmãos a respeito da mentalidade dos filhos de Anatote? Pense comigo, numa casa, numa cidade, num ambiente onde você pensa em glorificar a Deus, até na escolha do nome que você dá para o seu filho, você acha que um lugar desse é um lugar comum? Não é. Num lugar, e isso era cultura,
Quando Ilquias, o pai de Jeremias, nasce, a história diz que o seu pai era sacerdote, e havia, ouça isso, um movimento de santificação, a tal ponto que não era necessário as pessoas trazerem o animal para o sacrifício, para ser apresentado a Deus, para perdão de pecados. As pessoas entraram no movimento de conversão de alma. Com isso, como a alimentação dos sacerdotes vinha ou chegava com esses sacrifícios, não havendo mais esses sacrifícios, começa uma crise alimentícia. O pai de Ilquias é nessa época o sacerdote. O seu filho nasce no meio daquela crise. Sabe qual foi a postura daquele sacerdote? Olhou para o menino e disse: eu tenho que declarar com a chegada desse menino onde a minha fé está estabelecida. O nome dele é Ilquias. Jeová é a minha porção. Eu não quero saber se as coisas estão difíceis, se a alimentação está escassa, se a coisa está arrochada. Jeová é a minha porção. Você acha que num ambiente onde você, ao invés de afastar-se de Deus na crise, você o reverencia ainda mais, esse lugar vai ser comum? Você acha que num lugar onde todos estejam esperando que você jogue a toalha, que você peça arrego, que você entra em negociatas, que você se corrompa, que você, para sair da luta, precisa diminuir o tempo de oração, precisa diminuir o tempo da leitura bíblica. E aí, ao invés de você descender, você ascende, você se eleva, você se agiganta. E apesar da crise, apesar da escassez, quando você é consultado acerca de sua percepção espiritual, acerca do eterno, você diz: o que me chama a atenção não é o tamanho da crise, não é o tamanho da escassez, mas é o significado de quem Deus é para mim nessa situação. E o que Ele é para você? Ele é a minha porção, Ele é o meu socorro, Ele é a minha providência, Ele é a minha abundância. Oh, meu irmão, pelo amor de Deus, bata o pé no chão e dê um glória a Deus por essa informação. Aleluia. Aleluia. Senhor, se eu sou pastor, se eu sou ministro do Evangelho, como a Bíblia diz que eu sou, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que todo rebaixamento de humor, toda diminuição espiritual da potência da fé deste homem, desta mulher, que está vivenciando um tempo de dificuldade, seja renovada agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Seja renovada agora, seja renovado agora. Eu estou falando que o teu discurso, ao colocar o seu pé para fora dessa igreja hoje, vai assustar os demônios, vai motivar sua equipe, vai avivar os seus familiares, vai causar um alvoroço, um avivamento, porque o Espírito que ungiu a Jesus Cristo
está lhe dando capacidade espiritual para subir para além das desesperanças da vida, para se elevar acima das dificuldades espirituais, emocionais, psicológicas que se instala no dia turvo da vida. O Espírito está vindo agora em forma de restauração de linguagem. Itakashikinarahai leborefácia. Aleluia, aleluia. Faça fisionomia de quem se encontrou com Deus esta noite. Ao amanhecer, segunda-feira, ao colocar o pé na estrada, não quero saber quantas questões desafiadoras, improdutivas envolve a sua vida. Eu quero lhe informar que numa condição onde você está vivendo a mentalidade dos filhos de Anatote, você encontra capacidade espiritual para dizer quem você é em Deus, naquilo que você acredita no Senhor, que Ele é aquilo que você precisa, Ele é aquilo que você carece. Oh, Ele é aquilo que você precisa, Ele é aquilo que você carece. Nós vamos transformar essa empresa conhecida como o lugar onde as orações foram respondidas. Nós vamos transformar esse ambiente familiar desgraçado, que não tem mais a graça de uma conversação tranquila, em um endereço das orações respondidas. Nós vamos transformar o caminho por onde nós passamos como a estrada das orações respondidas, porque nós estamos em Deus. Rebebel foracasterelerelerras. Agora me intriga demais. Não consigo, com as funções psicológicas mais organizadas, entender como é possível estar em Anatote, na terra dos profetas, dos sacerdotes. Sabe, a hora que Deus queria fazer uma coisa na terra, lá em Jerusalém, era lá em Anatote que ele vinha. Eu não consigo entender como é que a pessoa está em Anatote, num ambiente tão espiritualizado, onde o sagrado é palpável, você tateia ele, e a pessoa está totalmente desconectada com esse divino. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender como as pessoas conseguem estar numa ambiência tão pesada da glória de Deus como essa, e se colocar como Jeremias. Antes que te formasse no ventre materno te conheci. Não entendi, Deus. Não me emociono com isso. Eu não consigo entender. Como é que estranha o divino? Como é que o divino se torna um assunto alheio, numa condição onde você só precisa abrir a boca e Deus já lhe responde, e você nessa escassez espiritual, e você nessa condição de uma ausência de sentido de vida. Agora, isso não é culpa sua apenas. Você deve estar envolvido
em sistemas. Você deve estar em conexão com pessoas. Você deve estar se alimentando de filosofias que coloca-se entre você e o sagrado nessa casa. Só pode ser isso. Está muito palpável o divino aqui. Está muito próximo o sagrado nesse lugar. Não é concebível que você não tenha uma experiência de fogo com a palavra. Não é possível que você se entrete em falar, em dialogar, em comunicar sobre assuntos dos mais diferentes e não passa pela admiração, pela contemplação do sagrado nesse lugar. A palavra de Deus, irmão José, diz: ninguém toma para si essa honra. Que honra? Tocar o sagrado, viver no altar, ter uma vida irrigada pela glória, pela presença de Deus, ser serviçal dos mistérios de Deus. Ninguém toma para si essa honra, senão os que foram chamados por Deus, como o sacerdote Arão. Eu pensei, meu Deus, que história é essa de ninguém? Deus está dizendo o seguinte: tocar o divino nesse lugar, acessar o sagrado nesse lugar, viver no altar nesse lugar, não está associado ao nosso status, a nossa capacidade de elaborações bem colocadas de palavras, não está associada ao nosso destaque. Ele está dizendo assim: olha, as pessoas são habilidosas na terra, as pessoas são estratégias na terra, as pessoas têm os seus planejamentos na terra. Agora, nenhuma delas chega ao altar, nenhuma delas vai chegar ao altar por causa dessas estratégias, dessas competências, dessas habilidades. Não é por força e nem pela violência, mas pela minha palavra. Assim diz o Senhor. Aleluia. Por outro lado, se as minhas habilidades, se as minhas competências, se a minha capacidade política de negociação não me coloca no altar, significa que se Deus quer você no altar, você não vai conseguir escapar. Ele vai forçar você a viver o altar, a experiência do sagrado. Ele vai. Parte dos homens que destacam na Bíblia como homens de altar, e homens de altar aqui não é só o pregador, é aquela que tem um estilo de vida onde tudo em torno dela é culto a Deus. Isso é viver no altar. Parte dessas pessoas que conseguiram viver esse fenômeno fizeram o que Jeremias disse: eu não, eu tenho meus planos. Você sabia que Anatote também, além de ser conhecida como a cidade dos profetas, dos sacerdotes, das orações respondidas, era também conhecida pelas pedreiras? Sabe o muro das lamentações, aqueles muros bonitos ali de Jerusalém? As pedras que quando o sol bate fica dourada, sabe de onde vinha? Anatote. Ou seja, é por isso que esse camarada aqui, que é filho de sacerdote,
que está no meio do sagrado, está desconectado do divino. É o plano de ser um britador. Não, eu tenho uma chamada para ser britador. Eu também vou ter uma britadeira. Eu vou montar uma empresa de negócio de pedras. Em total desconexão com o divino. Esse mesmo profeta um dia disse: quando eu esforcei para não verbalizar a palavra, os meus ossos ardiam como fogo, não tem como não ir. Ouça-me com seus 2 ouvidos, moça, rapaz, não terá como você escapar da experiência de viver no altar. Mesmo você pode ser o maior empresário, o maior político, o psicólogo mais afamado, o advogado, o Senhor está te dizendo na noite desse domingo: antes que te formasse no ventre materno, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei e te consagrei, e às nações te dei por profeta. Vai ter que haver uma junção do ministério, do sagrado, com essa vida que você tem profissional. Deus vai intervir, não tem como. Não tem como. Se você pedir o testemunho dos maiores pastores, eles vão contar que em dado momento eles tentaram fugir da experiência de vida no altar. Não tem como. Deus está chamando a gente esta noite para um retorno ao altar. Deus está nos convidando esta noite para valorizarmos o sagrado, para abrirmos espaço em nossa agenda diária para que apareça o divino como sendo a razão do nosso sucesso. Deus está querendo que você faça uma conexão entre os aplausos que hoje são dados a você pela sua capacidade produtiva. Deus está querendo que você aponte para Ele como a justificativa, como a causa primária desta coisa, ou desta realização, ou dessa condição de vida que você tem. Para concluir a minha fala, eu aceitei Jesus aos 17 anos, aos 18 anos, aos 19 anos, já só pensava em ministério como sendo a única atividade na vida que eu poderia me ocupar. Aos meus 20 anos de idade, eu já estava vivendo o privilégio de estar começando uma igreja em Barra do Garça, Mato Grosso, como missionário da Assembleia de Deus. O bairro era sem energia, não tinha água. E a partir dali até os meus 33, 34 anos, eu respirava a Bíblia, pregação do Evangelho, pregação nesse país, para lá e para cá. Um dado dia, eu disse: Deus, eu preciso ter uma outra formação para além da teológica. Deus abriu a porta. Eu fui fazer a faculdade de psicologia. A partir daquele momento eu me
afastei das atividades pastorais. 5 anos ininterrupto, estudando pela manhã, à tarde e à noite. Concluí essa graduação e já intercalei 3 especializações na área, passando de 10 anos de estudos. Eu nunca me afastei da igreja, mas eu passei a perceber que eu me assentava no banco como um analista crítico das pregações, tentando achar uma lacuna onde eu pudesse dizer: faltou aqui um conceito de psicologia, esse pregador desconhece, não está tão preparado assim. Eu achava, porque assim que eu saí da universidade, o Senhor Deus abriu as portas e eu tive um contrato bom junto ao Distrito Federal para atender funcionários públicos. Passei a dar palestra em todos esses ministérios aí que você possa dizer o nome. Era eu o cara que ia lá. E eu pensava: caramba, os teóricos da psicologia deveria ser considerados profetas também, porque eu digo uma palavra que eles disseram e eu consigo acessar a alma das pessoas sem me referir à fé. E foi assim a minha condição por algum tempo. Um dia, assentado, ouvindo uma palavra de um pastor muito simples, era um culto missionário. Aquele pastor falava e misturava a fala com risos e choro, dizendo das experiências que ele tinha com a palavra. E aquele homem analista, crítico, foi sequestrado pelo homem espiritual, muito simples. E quando eu percebi aquelas lágrimas caladas, mais teimosas, que desce aqui pelo canto do olho, já estava caindo na minha camisa. E eu tive uma saudade das minhas experiências com a palavra. Me veio assim uma saudade de ser um homem de Deus. Eu nunca tinha participado de uma fala tão simples, mas tão penetrante como aquela. Não era as elaborações das palavras, era a alegria daquele pregadorzinho. Ele abria a Bíblia e dizia: eu orei nessa palavra aqui que está dizendo, e não é a que Jesus fez. Aí contando e contando, e eu comecei a perceber que eu era um desgraçado, que eu estava nu, pobre. E eu saí dali compungido pelo um desejo de orar. Cheguei em casa, orei quase a noite inteira, mas estranhamente, aquela sensação de uma aridez espiritual, de uma ausência de Deus, e aquela coisa querendo ter uma experiência com Deus dentro de mim, persistiu. E eu orei aquela semana inteira, eu orei aquele mês inteiro, mas quanto mais eu orava, mais distante do sagrado eu me percebia. E eu, quando chegava na igreja anteriormente, que ficava analisando, criticando, agora
Eu sentava para ouvir os pregadores e eu me sentia o homem mais descerebrado do mundo, porque eu pensava, meu Deus, eu fui tão dedicado, eu estudei como um excomungado, eu tenho muito acúmulo, mas eu não consigo elaborar as palavras com tanta graciosidade como esse pregador. E eu orava, e foi acontecendo uma experiência de tormento dentro de mim. Chegou um momento que eu pensei, eu vou ter que abrir mão dessa vontade de querer voltar ao altar, de tocar ao sagrado, ou então eu vou me enlouquecer, porque eu buscava o divino e não conseguia tateá-lo. Eu orei a Deus e disse, meu Deus, eu sei que eu nunca fui necessário à obra. Eu pensava que eu era necessário. Aí eu começava a pensar, meu Deus, há 10 anos atrás, quando eu suspendi as atividades pastorais, a igreja estava indo nessa velocidade, fazendo uma mensuração, ela está numa velocidade 10 vezes a mais, e eu não estava presente. Então eu não sou necessário, eu não faço a diferença. Era essa a condição espiritual. E eu disse, a partir de hoje, eu contento em ser apenas o psicólogo, o homem das letras. Eu queria, meu Deus, só que o Senhor aceitasse, eu quero ser o intercessor dos pastores. E a partir dali eu comecei a orar pelos pregadores. Para concluir, numa madrugada, onde eu já não mais estava naquela busca, eu acordei com uma sensação da presença divina ali ao lado da cama, como se estivesse me olhando. A sensação que eu tenho é como se estivesse assim olhando para mim, sem nenhuma explicação. Uma coisa muito gostosa invadiu a minha alma, e eu devagarinho caí da cama de joelho, e não conseguia orar, era só aquele gozo na alma. Aquela aridez espiritual agora estava sendo saciada por uma presença incondicional da glória de Deus. E chegou um momento em que eu não estava quase aguentando de tanta alegria na alma. E eu ouvi a voz de Deus falando dentro de mim, Jason, meu servo, você se tornou um pastor laico. Eu não apareço mais nas suas falas. Você me esconde dos momentos ou nos momentos em que você está sendo elogiado, em que há uma aprovação daquilo que você faz. Com vergonha do Espírito de Deus, sem saber o que falar, ouvi a sua voz ainda dizer, meu servo, se você se retornar para mim, se você se reconectar com a minha palavra, se você substituir todos os ídolos do seu coração pela minha palavra, eu vou voltar a te usar 3 vezes mais do que eu já te usei. Desde aquele momento, e não faz muito tempo, eu estou emendando campanhas de orações atrás de campanha de oração. Casei com a minha mulher no primeiro dia, quando levantamos, já entramos na leitura de um livro, terminamos. Que é isso, marido? Nós estamos numa procura. Que procura é essa? Nós precisamos tocar o sagrado.
Nós precisamos nos reconectar com o divino. E há dias que em torno da nossa mesa, só eu e ela lendo a palavra, há uma manifestação tão poderosa da presença de Deus naquele espaço, que só pode ser o retorno do Espírito Santo ao nosso coração, de forma sem medidas. Com a permissão do pastor da igreja, eu quero convidar você que entende, eu me distraí, a minha reconexão com o divino sofreu algumas interferências, eu preciso rever a minha condição com o sagrado. Eu quero convidar você a se colocar de pé no lugar onde você está. Eu não estou pedindo à igreja, é você que entende. Deus está me chamando para uma revivência da experiência que eu já conheço. E se você ainda não é um crente, eu quero convidar você a vir aqui à frente, fazer uma aliança, fazer uma entrega desse coração tão vazio para Deus. Ele quer lhe dar uma experiência poderosa com a presença dele. Onde você estiver e você diz: essa palavra é para mim, eu estou na igreja, eu estou com Deus, mas a minha condição não é a mesma. Há algumas ingerências do inimigo turvando a minha percepção. É com você que Deus está falando. Venha a Cristo agora, entrega a sua vida ao Senhor. Deus está te chamando. Eu vou passar o microfone para o pastor. E como você, eu também já estou de pé, porque eu entendo que Deus está dizendo: Jason, você se tornou um pastor laico, amigo. Você cita muito mais as frases de impacto dos teóricos da psicologia do que a minha palavra. E eu estou precisando de uma reconexão com Deus, com sua palavra. E eu quero esta oração esta noite.